Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro, e o tema do estudo de hoje é o preço do orgulho. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Isaías, no capítulo 14, do verso 12 ao 15. E aqui a Bíblia nos diz o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Nas Escrituras, há dois temas ou assuntos predominantes que competem entre si. Um é o tema de Salém, Monte Sião, Jerusalém e a Nova Jerusalém, que representa o reino de Deus. O outro é o tema de Babel e Babilônia, que representa o domínio falsificado de Satanás. Vou dar aqui um exemplo. Abrão, que passou a ser chamado Abraão, foi convidado a sair de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, conforme Gênesis capítulo 11, do verso 31 até o capítulo 12, versículo 9. Os judeus, no fim de seu exílio, deixaram a Babilônia e retornaram a Jerusalém, conforme Esdras, no capítulo 2. E no Apocalipse, o povo de Deus é chamado para sair da Babilônia, a Babilônia do tempo do fim, para habitar com ele finalmente, no Monte Sião e na Nova Jerusalém. Tudo isso conforme Apocalipse capítulo 18, verso 4, Apocalipse 14, verso 1 e o capítulo 21, do versículo 1 ao 3 e o versículo 10. Na Bíblia, a cidade de Babilônia representa um poder em oposição direta a Deus e ao seu reino. O rei da Babilônia, com alusão especial a Nabucodonosor, é símbolo de orgulho e arrogância. Deus havia revelado a Nabucodonosor que a Babilônia era apenas a cabeça de ouro da estátua de impérios sucessivos, conforme o sonho que Nabucodonosor teve e que Deus usou Daniel para interpretar. Isso está em Daniel capítulo 2, versos 37 e 38. Desafiando a revelação divina, Nabucodonosor fez uma estátua toda de ouro, simbolizando que o seu reino duraria para sempre, e ainda exigiu que todos a adorassem. Essa história está no capítulo 3 do livro de Daniel. Como no caso do rei de Tiro, Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 19, o rei de Babilônia também se tornou um símbolo de Lúcifer. No capítulo 14, do verso 3 ao 11 de Isaías, encontramos a descrição da queda do arrogante e opressor rei da Babilônia, e em seguida se deslocou do reino histórico de Babilônia para as cortes celestiais, e apontou que um espírito semelhante, orgulhoso e altivo, havia gerado a queda de Lúcifer. O que está no capítulo 14 de Isaías, a partir do verso 12 ao 15, texto que lemos no início. Lúcifer planejava exaltar o seu trono acima de todas as hostes celestiais e tornar-se semelhante ao Altíssimo, conforme lemos em Isaías capítulo 14, verso 14. E concluindo o estudo de hoje, esse foi o início de uma situação nova e hostil, em que o amor e a cooperação altruístas de Deus seriam desafiados pelo egoísmo e competição de Lúcifer. O inimigo, agora Satanás, não teve medo de acusar Deus daquilo que ele mesmo era e de espalhar mentiras para os anjos. Aqui estão as origens misteriosas do mal no universo. Essas são as informações que a Bíblia nos dá. Você entende o quanto nós precisamos ter conhecimento da Bíblia? Você entende o quanto é perigoso nós ficarmos confiando apenas no que os outros dizem? Ficar confiando na inteligência e na sabedoria e no conhecimento de outros, de pregadores famosos, de líderes?
É claro que eu sei a importância dos pregadores, dos líderes, e que bom que eles existem, claro. Mas a questão aqui é, você não pode esperar que aquilo que os outros estão comendo venha nutrir o seu corpo. Não faz sentido. Nós precisamos também ter, por nós mesmos, a experiência de nos alimentarmos. Nós precisamos ter conhecimento bíblico e essa é uma decisão pessoal. O desconhecimento bíblico, acredite, mata, destrói. Conheça a Bíblia. Estude a Bíblia. E a Bíblia não esconde a origem do mal. A Bíblia é muito clara sobre isso e muitos outros assuntos. Estude a Bíblia. Nessa conclusão, deixo contigo agora o texto da leitura bíblica de hoje, que está no livro de Ageu. Um grande abraço. Que o nosso Senhor te abençoe muito. Te proteja de Lúcifer, o grande inimigo de cada um de nós. Mas que você tome a decisão de estar debaixo da proteção de Deus e de conhecer a palavra do Senhor. Um grande abraço e com a permissão de Deus, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!